Eu tenho certeza que você tem inúmeros sonhos. Afinal de contas, é isso que nos diferencia dos demais. De todas as outras espécies criadas, nós somos a única capaz de racionalizar os nossos pensamentos e, devido a essa habilidade natural que nós temos, obviamente nós desejamos conquistas, posições e inúmeros outros anseios, nos quais não convém aqui eu enumerá-los, mas que cada um possui dentro de si algum desses sonhos. Dito isso, nós percebemos que existem graus de dificuldade no alcance desses sonhos, né? Alguns são bem mais simples de serem alcançados, alguns são um pouco mais trabalhosos e nós precisaremos de um labor constante para alcançá-los. E para complementar e fundamentar essa minha fala, eu quero trazer ao seu coração um texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, no seu capítulo 37, no versículo 19. Esse texto nos diz assim: eis que lá vem o sonhador. Mas Eric, quem é esse sonhador que o texto bíblico nos narra? Esse menino sonhador é um menino chamado José, aonde certamente você já deve ter ouvido a respeito da história dele. Mas, antes de entrar na história de José, vejamos o que acontece antes de José existir. José, ele é filho de um rapaz chamado Jacó, e ele é fruto de um sonho. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos perceber. Mas qual era o sonho de Jacó? Jacó, ele foi trabalhar para um homem chamado Labão, porque ele ficou muito interessado na mão de uma de suas filhas, chamada Raquel. E então, para que ele conquistasse essa moça e pudesse se casar com ela, Labão, que é seu pai, determina que este rapaz, chamado Jacó, trabalhe por pelo menos 7 anos para ele. E a recompensa desses 7 anos de trabalho seria a mão de sua filha. A mão de sua filha que ele achava tão bela e queria construir uma família juntamente com ela. E então, Jacó ele trabalha incansavelmente durante 7 anos, e ao passar esses 7 anos, Labão cumpre parcialmente com sua promessa. Afinal de contas, ele tinha lhe prometido a mão de uma de suas filhas, mas ele não concede a mão da filha que Jacó queria, e ele concede uma outra moça. E então passa-se mais um tempo e eles entram em um novo acordo. Para que ele consiga a mão da tão sonhada Raquel, então deve trabalhar mais 7 anos, totalizando em 14. E laborosamente Jacó, ele cumpre esses estatutos de seu sogro e durante 14 anos ele trabalha incansável, sem parar. E após então 14 anos de trabalho, ele consegue a mão de Raquel. Nós percebemos que ele cumpriu uma parte de seu sonho, mas no decorrer da jornada, nós conseguimos conquistar alguns sonhos e outros acabam por surgir. Não foi diferente na vida de Jacó. Então ele decide ter um filho. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui nós já percebemos o primeiro ponto de atenção. Veja bem que o sonho de Jacó era conseguir a mão da esposa. Mas o que ele precisou fazer para conseguir esse sonho? Primeiro passo, trabalho duro. Não existe nenhum sonho alcançado sem passar por um processo. E dentro desse processo, o trabalho duro e incansável é totalmente pertinente. Não existirá nenhum, absolutamente nenhum, sequer um sonho que seja conquistado sem que você deposite energia nele. Você precisa se esforçar para isso. Beleza, Eric, nós já entendemos a respeito do ponto de Jacó, então vamos lá. Ele continua desejando mais algumas coisas, porque conquistar um sonho não exime de próximos. E qual que é o próximo passo? Jacó ele decide ter um filho com Raquel. E esse filho era quase inviável, porque os dois já eram avançados em idade, mas Deus agracia-os e eles conseguem ter um filho. Esse filho é o tal José, o filho de sua velhice, o filho mais querido de sua vida, porque afinal de contas foi um processo de milagre na vida de Jacó. E o menino José, quando nasce, ele é agraciado por Deus com uma habilidade de receber sonhos que vislumbram visões sobre o futuro, e além de receber os sonhos, receber a interpretação de tais sonhos. E o menino cresce, ele é muito querido pelo seu pai, recebe dele um presente, uma túnica colorida que destacava os do demais, e em determinada ocasião José ele tem um sonho, e resumidamente esse sonho fala que em uma época os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe se prostrariam diante dele. Ele estava prevendo uma situação que aconteceria. Então os seus irmãos ficam com muita inveja dele. José está vindo de encontro aos seus irmãos e eles pronunciam essa frase: eis que lá vem o sonhador. E tudo isso era o preparo de um processo
para que o sonho de José fosse alcançado e que obtivesse sucesso no que Deus havia lhe mostrado. E é isso que constitui a nossa trajetória, processos. Vamos ao processo que José passou. O primeiro dos processos é quando seus irmãos decidem que jogariam ele em uma cisterna, justamente movidos pela inveja que sentiam de José, pelo destaque que ele possuía. Então eles jogam o menino dentro da cisterna de forma truculenta, sem o mínimo de compaixão, e José começa o aprendizado. O primeiro processo na vida de José é a traição. Quando ele é traído, ele se sente desolado, ele se sente sozinho, ele se sente incapaz. A traição alcançou a vida de José, mas para ensiná-lo uma lição. José muitas das vezes se portava de maneira desumilde, soberba, arrogante, justamente pelo tratamento que ele tinha de seus pais, por ser um menino destacado e evoluído. E ser traído pelos seus irmãos lhe ensinou uma lição muito importante: a humildade. E eu disse que ele foi jogado dentro de uma cisterna. Perceba, após ser traído, que foi o primeiro processo, José ele é deixado a sós, dentro de um buraco na terra, um lugar úmido, frio, onde não dava para ver um palmo à frente de seu nariz. Somente durante o dia ele podia presenciar a luz que vinha daquele espaço aberto, que a luz do sol chegava. Ele foi deixado em solidão. Mas o que esse processo de solidão precisou ensinar a José? Ali não havia ninguém que pudesse retirá-lo dali. Ele não podia escalar as paredes. Ele não podia fazer praticamente nada para ser salvo e colocado em segurança. Mas José ali aprende uma coisa essencial para nós e os nossos sonhos. Nós precisamos ser dependentes de Deus. É o que José aprende, ele aprende a dependência de Deus, porque enquanto ele estava ali a sós, meditando sobre como poderia escapar, direcionando as suas orações a Deus, porque ele era servo de Deus, Deus começa a mudar o cativeiro e colocar um desejo no coração de um dos seus irmãos, para então tramar uma forma de salvar o seu irmão. E assim o faz. Em um determinado momento, José é salvo e o segundo processo passa, mas então surge o terceiro processo. Após retirar o menino dali daquela situação de calamidade, eles não podem levar ele para o pai, porque já haviam contado uma mentira de que a fera selvagem havia matado José. E então passa uma caravana de mercadores egípcios e eles decidem juntamente vender José para ser levado como escravo, funcionário dessa comitiva de egípcios. Veja bem, ele primeiro é traído, segundo ele é deixado em solidão para aprender algumas coisas, e quando tudo parecia estar melhorando, acaba piorando. Ele é levado como escravo a peregrinar pelo deserto em direção ao Egito. E olha que interessante, nesta ocasião José também estava de mãos atadas, ele não podia fazer nada. E qual é a lição que José aprendeu com isso? Em primeiro lugar, contentamento. Quantas vezes eu e você somos colocados no deserto ou no caminho de uma escravidão, por assim dizer, e nós ficamos insatisfeitos, ficamos descontentes, ficamos bravos querendo resolver, mas vejamos o exemplo de José. Deus estava ensinando através do processo a José se postar de forma contente. E José ali aprende a ter mansidão. Afinal de contas ele não tinha o que fazer e o processo estava o ensinando. Mas após peregrinar no deserto, após ser vendido como um escravo, ele vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E aí entra o quarto processo, a casa de Potifar. Dentro dessa casa ele está fazendo o seu serviço humildemente, de forma correta e íntegra aos olhos de Deus, mas a esposa de Potifar se encanta com os atributos físicos de José e decide em seu coração pecar contra o seu esposo, tentando ludibriar José a ter relações íntimas com ela. Mas José, como servo temente a Deus, resiste e mais uma parte do processo se inicia. A casa de Potifar ali significava um momento de como se fosse um oásis em meio à peregrinação no deserto. Aquele caminho de calor escaldante, de sol em seus lombos, lhe mostrara dentro da casa de Potifar um pequeno indício de conforto. E olha que interessante percebermos. No momento em que nos colocamos de forma confortável em meio aos desertos e adversidades da vida, é aí que surge a astúcia do inimigo em tentar nos tentar.
A tentação vem de repentemente quando estamos num momento de aparentemente abundância, de aparentemente conforto, de aparentemente despreocupação. Foi aí que surgiu também na vida de José. E ele foi posto à prova e recusou. E já que recusou, a mulher ficou ensandecida com isso e não conseguiu digerir. E um pedaço da roupa de José ficou em suas mãos. E ela bolou ali um álibi perfeito para dizer que José era culpado de ter tentado por conta própria ter as relações íntimas com ela, sendo que na verdade foi o contrário. Então ela leva essa ocasião até o seu esposo e eles decidem deixá-lo em cárcere. Mas a casa de Potifar ensinou algo para José e ensina para mim e para você. Nós devemos ter a postura que José teve, e ele precisava aprender isso na prática. A postura de um servo que renuncia tudo aquilo que pode afastar do sonho que Deus tem para nós. Na casa de Potifar, José aprendeu a ser um homem que tem a decisão de renunciar àquilo que não lhe aproximava de seu sonho e aquilo que não se aproximava de uma conduta ética e moral exemplar. E a casa de Potifar também nos ensina e ensinou a José a se manter vigilante, porque as astutas ciladas vêm de onde menos se espera e da ocasião que aparentemente estamos mais imunes a ela. E então, determinado por Potifar, ele é colocado na prisão por um crime que não havia cometido. E lembra quando eu disse que ele era um menino sonhador e que Deus havia lhe dado uma capacidade sobrenatural de revelar sonhos? Nessa ocasião, Faraó é incomodado em uma noite com um sonho perturbador. E esse sonho é que 7 vacas magras devoravam outras 7 vacas que eram gordas. Aparentemente impossível de acontecer. E Faraó fica perturbado com este sonho e, em meio dos seus magos e seus sábios, ele não encontra ninguém que pudesse revelar esse sonho. E olha como Deus ele faz as coisas. Em uma determinada situação, José é colocado frente a frente com Faraó, porque a fama daquele menino havia corrido dentro do cárcere, onde ele ficou preso durante 17 anos. Veja bem, eu disse 17 anos para que o nome dele fosse lembrado e para que a habilidade e o dom que Deus havia lhe concedido fosse útil naquela situação. E o que esse processo de prisão em que José estava encontrado o ensinou e ensina para nós? Que para conseguirmos os sonhos, nós precisamos de uma habilidade chamada paciência. Pacientes em meio à tribulação. Pacientes em meio às injustiças que a vida nos proporciona. E após revelar esse sonho para Faraó, Faraó determina que José fosse elevado a governador do Egito, apenas porque ele foi um homem capaz de descrever o que aconteceria naquela situação em que o Egito se encontrava. Um homem que foi visto como um homem muito sábio e que a presença de Deus estava sobre a vida dele, reconhecido por Faraó. E todo esse processo Deus preparou para a vida de José, porque em meio à fome, toda a nação de Israel e toda a nação que circundava o Egito padecia de fome. E José foi o homem no qual Deus determinou que tivesse administração em toda aquela situação, para a glória do nome de Deus. E em determinado ponto, seus irmãos pereceram por causa da fome e foram colocados frente a frente com José. Irmãos que traíram José. Eles não faziam a mínima noção de que José estava ali. Eles não faziam a mínima noção de que José não haveria morrido e que, muito ainda pior, era governador sobre todo o Egito. Deus ele preparou todo aquele processo para que a vida de inúmeras pessoas fossem salvas através do processo que José precisou percorrer para alcançar o sonho. Porque, na maioria das vezes, um sonho meu, seu, e um sonho que Deus tem estipulado para as nossas vidas, não é somente para o meu e o seu bem-estar, ou melhor dizendo, para o bem-estar próprio. É para que uma nação inteira e inúmeras pessoas que nos circundem sejam alcançadas pela bênção de Deus, através da minha e da sua vida. Portanto, não se esqueça, para que seu sonho seja alcançado, e o meu sonho seja alcançado, é necessário transitarmos por um processo no qual Deus nos dará capacidades específicas e habilidades que serão utilizadas posteriormente para que a minha vida, a sua vida e a dos demais sejam abençoadas. Que essa mensagem
esteja dentro do seu coração de forma produtiva. E se esse conteúdo te abençoou de alguma forma, eu peço que você curta essa mensagem, compartilhe e deixe o seu comentário abaixo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.